Bom dia a todos. Hoje vamos dar início às nossas palestras. Para quem não sabe, meu nome é Bárbara e nesse momento eu vou estar apresentando a nossa palestrante do dia. Com imenso prazer, temos a honra de receber a ilustre presença da professora doutora Enke Bergmann em nosso primeiro congresso digital e 17ª Jornada de Fisioterapia da Uniab. A professora doutora Enke Bergmann possui graduação em fisioterapia, mestrado e doutorado em ciências da saúde na subárea de epidemiologia de doenças crônicas pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. MBA em Gestão em Saúde pela COPEAD, UFRJ. Implantou o serviço de fisioterapia no Hospital do Câncer 3, o INCA, sendo responsável técnica pelo serviço por 9 anos, fundadora da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, onde foi vice-presidente de 2008 a 2009 e atualmente é presidente de gestão de 2017 a 2021. Fundou e coordenou a Câmara Técnica de Fisioterapia em Oncologia do COFITO 2, de 2007 a 2009, atuou como membro da Comissão de Educação do CREFITO 2 por 4 anos, foi coordenadora geral da Residência Multiprofissional em Oncologia do INCA, de 2010 a 2011, gerente da Divisão de Ensino INCA e vice-coordenadora de Educação do INCA, de 2009 a 2013. Atualmente é pesquisadora associada do INCA, atuando no programa de epidemiologia clínica e editora científica da Revista Brasileira de Cancerologia, demonstrando grande experiência na assistência fisioterapêutica em oncologia e linfologia. Diante disso, passo a palavra para a professora doutora Enke Bergmann, para que ela possa compartilhar conosco seus conhecimentos e saberes sobre a temática, a abordagem fisioterapêutica no câncer de mama e sua importância para o tratamento. Professora Enke, é um prazer imenso tê-la conosco. A gente está realmente muito honrado com a sua presença e temos total certeza que esse momento aqui vai ser de grande proveito, tanto para nós, alunos, quanto para a senhora. Gostaria de desejar, desde já, uma excelente apresentação a todos e passar a palavra para a senhora. Tá ótimo, muito obrigada, Bárbara. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre um tema que eu amo de paixão, né, que é a fisioterapia em oncologia, especificamente em câncer de mama, e eu acho que é sempre uma grande oportunidade quando a gente pode, né, ter acesso aos acadêmicos, aos profissionais recém-formados, que é uma área que a gente precisa realmente divulgar bastante. Então, agradeço muito, com muito carinho, o convite de vocês. Bom, então, o tema, né, abordagem fisioterapêutica no câncer de mama e a importância para o tratamento. Então, a gente sabe que o câncer de mama, ele tem uma alta incidência, aqui são os casos estimados pelo INCA, e a gente vê um crescimento no número de casos estimados de câncer de mama na população feminina no Brasil. E para 2020, que vale também para 2021, a gente tem estimados de câncer de mama na população feminina mais de 66 mil casos, que corresponde a quase 30% de todos os casos de câncer na população feminina. E se a gente pensa no futuro, né, qual é essa projeção que a gente espera do câncer de mama, a gente vê que em 2040, por exemplo, em comparação aos dados de 2018, a gente espera um aumento de 55% nos casos estimados que a gente teve em 2018. Ou seja, esse problema, ao longo do tempo, ele vai aumentar muito mais em comparação ao problema que a gente tem hoje. Só que, graças, né, ao acesso ao serviço de saúde, aos tratamentos oncológicos, a gente tem um grande número de mulheres que sobrevivem ao câncer de mama. Então, nesse mapa mundial, as cores mais escuras é onde a gente tem o maior número de mulheres sobreviventes. Então, a gente vê, em comparação ao Brasil, em comparação à América do Norte, à Europa, à Austrália, a gente vê
né, que o Brasil tem um número um pouco menor de mulheres sobreviventes, mas ainda assim, né, um aspecto moderado em relação aos países mais desenvolvidos. Mas no Brasil, muita gente sobrevive também ao câncer de mama. E essa sobrevida, ela está diretamente relacionada ao momento em que o câncer é diagnosticado. Então, quando o câncer é diagnosticado numa fase inicial, as chances de sobrevida é enorme em comparação ao momento em que, quando é diagnosticado já em casos mais avançados. Então, nesse estudo, a gente fez com a população brasileira atendida na rede pública, né, do Brasil, então quase 90 mil mulheres, a gente viu que ao longo do tempo, o estadiamento avançado, ele reduziu. Só que ainda em 2009, a gente vê mais de 50% dos casos no Brasil tratados na rede pública foram diagnosticados ainda com doença localmente avançada. E isso para a gente, se a gente comparar com outros países, a gente vê que a incidência é muito alta de diagnóstico avançado. E nesse estudo a gente viu também na mesma base, na população brasileira atendida pela rede pública, considerando quase 13 mil mulheres jovens, a gente vê que para as mulheres jovens o estadiamento também normalmente é feito já com doença avançada. E aqui a gente vê o impacto desse estadiamento na sobrevida, então cada queda dessa curva significa um caso de óbito, e aqui a gente vê pelos estadiamentos. Então, estadiamento 0, que é a doença muito inicial, né, em 120 meses, em 10 anos, a gente vê que quase nenhuma mulher morre nesse período, né, após o diagnóstico. Quando a gente compara com o estadiamento 1, a gente vê que as mulheres vão morrendo, mas bem menos em comparação ao estadiamento 2, 3 e 4. Se a gente pegar o estadiamento 4, que já é com ocorrência de metástase, né, ao diagnóstico, por exemplo, em 5 anos, a gente vê que a sobrevida é em torno de 15%, ou seja, somente 15% das mulheres que fazem o diagnóstico de câncer de mama no estadiamento 4 sobrevivem, né, em 5 anos. E se a gente comparar, por exemplo, o estadiamento 4 com o estadiamento 2, que é essa curva marrom, a gente vê que quase 80% das mulheres sobrevivem. Ou seja, a grande diferença na sobrevida está no momento em que esse estadiamento no momento em que o diagnóstico é feito. Quanto mais inicial for o estadiamento, maiores as chances de sobrevida. E esse estadiamento avançado, ele também requer tratamentos muito mais agressivos. E quanto mais agressivo for o tratamento, maior a chance de complicações após o tratamento. Então, a gente tem complicações da hormonioterapia, da quimio, da cirurgia, da rádio, da terapia-alvo. E como o câncer, ele depende, ele o tratamento dele é feito por uma combinação, né, de tratamentos, por várias modalidades de tratamento, quanto mais agressivo for o tumor, maior a necessidade desses tratamentos. E quanto maior for a necessidade do tratamento, maior, né, a chance dessas mulheres terem complicações. Nesse estudo, a gente pegou 172 mulheres e o que a gente viu é que aquelas que foram submetidas à mastectomia, né, as cirurgias mais radicais, decorrentes de um estadiamento mais avançado, elas são mais sedentárias, elas têm mais linfedema, têm piores scores de qualidade de vida e pior imagem corporal, né, corroborando com o que eu falei para vocês, que o estadiamento ele está associado a tratamentos mais agressivos e isso a mais complicações e pior qualidade de vida. E nesse outro estudo, a gente viu uma coisa interessante, a gente pegou as mulheres que estavam vivas 4 anos depois da cirurgia, sem evidência nenhuma de doença. Essas mulheres são no Instituto Nacional de Câncer. Neste momento, 4 anos depois da cirurgia, a gente aplicou um questionário de qualidade de vida e a nossa ideia era ver se essa qualidade de vida dessas mulheres sem evidência de doença 4 anos depois do diagnóstico, se era preditor de mortalidade 2 anos depois. E o que a gente viu que essas mulheres aqui que tinham melhor qualidade de vida, elas tinham menos chance de morrer 2 anos depois, quando a gente tira o efeito da idade e do estadiamento, que são variáveis associadas à mortalidade. Então, o que a gente conclui aqui com esse estudo é que a qualidade de vida, ela é preditora de mortalidade. Então, aquelas que têm melhor qualidade de vida têm menor chance de morrer. Então, o estadiamento avançado, ele está associado a tratamentos mais agressivos, a maior morbidade, a pior qualidade de vida e de morte, e piora, né, da sobrevida com o aumento da mortalidade.
E aí, nesse contexto, né, o que a gente pensa, então, da fisioterapia, né? Qual seria o modelo de atenção fisioterapêutica para essas mulheres com câncer de mama, pensando num modelo de saúde pública que pudesse reduzir, né, as complicações, aumentar a aderência ao tratamento e, consequentemente, reduzir a mortalidade. A primeira pergunta que vem quando a gente fala o modelo de atuação fisioterapêutica, a gente tem que pensar no modelo convencional. O que a gente, na prática, de fato, vê na abordagem fisioterapêutica para essas mulheres? O que a gente vê é que a fisioterapia é entendida como reabilitação. Ou seja, a gente tem uma sequela instalada e a fisioterapia entra para reabilitar, para melhorar as condições dessas sequelas. Então, a primeira coisa que a gente precisa para pensar em fazer fisioterapia como reabilitação é ter a instalação de sequelas. Só que se a gente pensa na fisioterapia dessa forma, então essa paciente já tem uma sequela instalada, que é um linfedema, que é a complicação mais comum do câncer de mama, e ela foi reabilitada. Uma reabilitação de sucesso, né? Não tem a menor dúvida, né? Que se a gente comparar o antes com o depois, fala assim, nossa, a fisioterapia funciona. Mas aí vem a pergunta: será que a fisioterapia não poderia fazer algo para que essa mulher não tivesse esse volume do membro? Será que a fisioterapia ela não pode entrar como prevenção? E de fato, a reabilitação, e eu sempre falo isso, a reabilitação ela é o fracasso de todas as etapas anteriores de prevenção. Então, eu não acredito, e os estudos não mostram isso, que fisioterapia é reabilitação. Fisioterapia é prevenção. E quando a gente não consegue fazer uma prevenção primária, secundária, terciária adequado, aí sim a gente vai fazer a reabilitação. Mas pensar em reabilitação como modelo de atenção fisioterapêutica é pensar que a fisioterapia trabalha sob o fracasso das etapas anteriores de prevenção. Então, de fato, o que a gente precisa pensar, né, quando a gente fala em abordagem fisioterapêutica no câncer de mama, o que a gente quer fazer inicialmente é a prevenção primária, que é diminuir a exposição aos fatores de risco das principais complicações. Quando não é possível reduzir, né, essa exposição a fatores de risco ou interferir sobre esses fatores que são modificáveis, o que a fisioterapia vai tentar fazer é diagnosticar precocemente as complicações, o mais cedo possível, antecipar, né, o diagnóstico a partir de sinais e sintomas. Quando a gente faz isso, faz um diagnóstico, a gente começa então a tratar da melhor forma possível, tratar no início desses sintomas e de uma forma totalmente eficaz. E aí a gente não vai precisar fazer reabilitação. Então, quando a gente não faz adequadamente ou não funciona por algum motivo essas etapas de prevenção, aí sim a gente faz a reabilitação. A gente tem, né, no caso de câncer de mama, a gente tem as nossas rotinas publicadas na Revista Brasileira de Cancerologia, que foi a primeira rotina instituída no INCA, que a gente publicou em 2006. E, embora seja publicada em 2006, ao meu ver, ela continua bastante atual. E a gente também tem, mais recentemente, a gente atualizou a rotina específica de linfedema, que está publicada na Revista Brasileira de Mastologia. Então, o que a gente fez, quando a gente instituiu a fisioterapia no Hospital do Câncer 3, que é a unidade do INCA que trata exclusivamente mulheres com câncer de mama, o que a gente queria primeiro garantir era o acesso à atenção fisioterapêutica em todas as fases, a partir do diagnóstico de câncer de mama. E para isso, a gente não podia ter o encaminhamento da fisioterapia por meio de parecer. A gente tinha que instituir uma forma da mulher, a partir do momento que ela faz o diagnóstico de câncer e é matriculada na instituição, que a fisioterapia fizesse, né, a avaliação, a consulta fisioterapêutica para estabelecer o diagnóstico fisioterapêutico, os fatores de risco das principais complicações e o planejamento fisioterapêutico. Então, a gente sempre fez nossas ações pensando em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. A gente sempre utilizou os recursos fisioterapêuticos com bom senso. E quando eu falo com bom senso, é considerando, né, o custo-benefício, porque se a gente institui um tratamento de alto custo, isso não é viável, nem na clínica privada e nem no serviço público. Então, todos os recursos que a gente faz, a gente tem que ver qual é o melhor custo-benefício para aquela população. A gente usa muitas as orientações domiciliares como estratégia terapêutica, o paciente, a família, eles têm que ser orientados em relação à prevenção e ao diagnóstico precoce. Para isso, tem que ter uma qualificação da equipe de saúde, todos nós temos que falar a mesma coisa, e a gente sempre fez pesquisa em busca de evidência científica, porque muita coisa que é publicado em outras populações
a gente não consegue generalizar esse resultado para a nossa população, porque a nossa população tem características muito diferentes. Então, a gente tem que buscar na nossa população qual é, né, por exemplo, a conduta mais eficaz. Então, a atenção fisioterapêutica, como modelo, né, ela deve começar a partir do diagnóstico de câncer de mama, no pré e pós-operatório, durante todo o tratamento oncológico, seja aquele realizado antes da cirurgia, que é o neoadjuvante, ou após a cirurgia, que é o adjuvante, em todas as internações clínicas, nas avaliações de segmento, porque várias complicações são diagnosticadas no segmento, no tratamento das complicações e quando a paciente entra em cuidados paliativos, então, sem mais possibilidades de cura da doença, mas sim de controle. Em todas essas fases da atenção fisioterapêutica, é importante a gente sempre incluir a CIF, né, como uma proposta, porque a CIF trabalha sobre o modelo biopsicossocial e o modelo que respeita a funcionalidade. E a funcionalidade, ela não está relacionada somente à função física, ela se relaciona também à função emocional, função social. Então, a gente tem que considerar o modelo, esse modelo proposto pela OMS, né, como um modelo de atenção fisioterapêutica voltado para a funcionalidade dessas mulheres. E aí, para isso, a gente tem vários core sets, que são listas resumidas que tentam facilitar a utilização desse modelo de funcionalidade na prática clínica de mulheres com câncer de mama. E a gente, então, fez vários estudos tentando traduzir, né, ou otimizar este modelo para a nossa população. Eu estaria sendo imprudente se eu falasse para vocês que a gente já conseguiu, a gente ainda não conseguiu emplacar isso na prática clínica, porque esse modelo ainda é bastante complexo em relação à avaliação fisioterapêutica. Mas a gente está caminhando e eu espero que um dia a gente consiga. Mas a gente está fazendo estudos em busca da inserção, da inclusão desse modelo em todas as etapas da assistência fisioterapêutica. Então, a fisioterapia, ela reduz modalidade, ela aumenta a aderência ao tratamento oncológico. Se as pacientes têm menos complicações, elas aderem mais ao hormônio, à químio e à radioterapia. Ela melhora a qualidade de vida e, com isso, a gente consegue a redução da mortalidade. Então, quando a gente fala, a fisioterapia, ela melhora a qualidade de vida? Melhora, mas melhorando a qualidade de vida, ela também reduz mortalidade. E a gente não está acostumado a falar muito em fisioterapia como marcador prognóstico de sobrevida. E é um marcador prognóstico de sobrevida? Sim. O acesso à fisioterapia pode fazer a diferença na mulher, né, para a mulher entre viver e morrer, ou viver mais tempo sem a doença. E a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Então, a fisioterapia, durante o tratamento sistêmico, que pode ser com químico, hormônio, com terapia-alvo, ela tem vários objetivos, principalmente a redução dos efeitos adversos. Quando a gente diminui as complicações, né, a gente tem a aderência ao tratamento, a qualidade de vida, a gente diminui os custos do tratamento, isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala em estratégia de saúde pública, a gente diminui as internações clínicas e diminui a morbimortalidade. E a fisioterapia, então, ela entra, né, nesse objetivo de prevenir, minimizar, tratar e, quando isso não for possível, reabilitar. Para esses efeitos do tratamento sistêmico, a atividade física é um dos principais recursos, não é o único, mas eu não posso falar de todos, mas é um dos principais recursos, porque a atividade física, ela impacta na redução de várias complicações decorrentes desse tratamento. E quando eu falo de atividade física, eu não estou falando exclusivamente de exercício físico. Exercício físico é uma modalidade de atividade física. A atividade física é qualquer atividade que a gente faz, que a gente tem gasto energético. E isso na clínica é muito importante, porque às vezes a paciente não tem como fazer exercício físico, ou porque não gosta, porque não tem tempo, porque não tem estrutura, por N motivos, principalmente porque não gosta, porque não quer. Mas se a gente substituir algumas atividades que elas tenham menor gasto energético por atividades que ela tenha maior gasto energético, isso já tem uma função bastante importante. Então, é legal que a gente entenda para a paciente como que a gente pode adaptar as atividades dela para que ela tenha maior gasto energético. E isso que é o mais importante, e não somente o exercício físico que ele quer programado, e que ela vai fazer uma atividade com esse propósito. E aí a atividade física, ela tem efeito sobre várias etapas da evolução tumoral e por diferentes mecanismos biológicos. Então aqui a gente tem, né, o ciclo celular e a gente tem várias vias de sinalização que podem, de forma única ou de forma simultânea, estar
colaborando, né, nessa perda da apoptose celular, e com isso aumentar essa diferenciação, né, esse aumento do número de células neoplásicas. E além disso, a atividade física, ela também desenvolve, né, um controle nessa resposta imune, que é um dos mecanismos responsáveis também pelo controle da célula tumoral. Então, a gente tem o efeito da atividade física no controle dos efeitos adversos do tratamento, na qualidade de vida e também na melhora do prognóstico dessas mulheres. E se a gente perguntar se é seguro fazer atividade física durante o tratamento, principalmente com química, com radioterapia, a gente sabe que é. A gente já tem nível de evidência A, ou seja, dificilmente algo vai mudar essa evidência de que a atividade física ela é segura, melhora a capacidade aeróbica e melhora a força muscular durante e após o tratamento do câncer de mama. Nessa revisão sistemática que a gente publicou esse ano, a gente viu que a atividade física nas mulheres que estão em uso de hormonioterapia, que é feita durante 5 anos, ela tem um efeito positivo na capacidade respiratória, na densidade mineral, na força muscular e na gordura corporal. Então, a gente já tem bastante evidência desses benefícios nessa população. Esse outro estudo, a gente só publicou o nosso protocolo de estudo, que é feito em parceria com a UDESC, de Santa Catarina, em que a gente está propondo, um grupo faz o pilates, um outro grupo faz dança, né, como uma proposta de intervenção para essas mulheres durante o tratamento adjuvante para câncer de mama. E essas daqui são as principais recomendações que a gente tem para as mulheres com câncer de mama, como o que seria ideal em termos de atividade física, que são exercícios de treinamento de força, atividades de aeróbicas, e voltar para suas atividades normais o mais rápido possível, porque aqui a gente fala de gasto energético, evitar o sedentarismo, a questão do peso, né, e o aconselhamento nutricional. Bom, durante a radioterapia, a gente tem os efeitos agudos da radioterapia e algumas vezes esses efeitos agudos se tornam em efeitos crônicos, e isso acontece anos depois. Então, um tecido, quando a gente faz a radioterapia, a gente irradia uma quantidade de células normais, mas a gente também, uma quantidade de células neoplásicas, mas a gente, onde tem a maior ação da radioterapia é sobre essas células que estão se diferenciando, então elas atingem muito mais tecidos neoplásicos, mas a gente tem uma quantidade de tecidos saudáveis que são irradiados. E dependendo dessa quantidade de tecidos que são irradiados, a gente pode ter a longo prazo perda funcional daquele tecido. Então, a gente pode ter lesão de plexo braquial, lesão, né, no coração, no pulmão, todas essas lesões a gente chama de lesões actínicas, lesão óssea. Então, a gente pode ter como efeito crônico, tardio, a perda, né, funcional daquele tecido que foi irradiado. Em relação às complicações agudas, né, então a gente tem aqui a radiodermite, que um certo grau de radiodermite todas as pacientes vão ter, o que a gente não quer que tenha radiodermite num grau mais avançado, mas essas complicações agudas, elas podem levar, por exemplo, à aderência, que leva à limitação da amplitude articular, que está associada ao linfedema. Então, mesmo essas alterações agudas podem, de alguma forma, estar associada às complicações mais crônicas também. Então, o que a gente tenta fazer é minimizar esse processo inflamatório decorrente da radioterapia, para que a gente não tenha, então, ou para que a gente diminua o risco desses efeitos crônicos. Então, aqui outros efeitos da radioterapia, linfedemas, aderências e as teleangiectasias, que são alterações vasculares. Hoje a gente também sabe que o exercício age bastante sobre a diminuição desse processo inflamatório da radioterapia, né? Então, o exercício, de novo, vem como uma das principais modalidades na prevenção dessas alterações agudas e tardias, e também a gente tem a biofotomodulação, tanto com laser como placas de LED, como uma proposta na diminuição da radiodermite, já com vários estudos atuais mostrando benefício na diminuição da incidência e da intensidade desses processos inflamatórios induzidos pela radioterapia. Em relação ao tratamento cirúrgico, né, a fisioterapia deve obrigatoriamente começar no pré-operatório. E aí eu estou falando como modelo, que a gente, na prática clínica, isso é bastante difícil de acontecer. Numa instituição fechada como o INCA, a gente estabelece como rotina, isso é tranquilo, mas fora de uma instituição fechada, normalmente as mulheres ainda nos procuram já com sequelas instaladas. Então, a gente tem como proposta de modelo prospectivo um pré-operatório, pós-operatório imediato e as avaliações de segmento.
Esse estudo a gente pegou mulheres assintomáticas em relação ao ombro no pré-operatório de câncer de mama, e a gente viu que 25% delas apresentavam algumas alterações no ombro que não tem nada a ver com câncer, mas que, uma vez que começa o tratamento oncológico, essas alterações de ombro acabam aumentando, acabam agravando, né, e isso pode estar associado à restrição do movimento. Nesse outro estudo, o que a gente pegou já mulheres com câncer mais avançado ao diagnóstico, e a gente viu que 55% delas já tinham dor no membro ao diagnóstico, pré-tratamento. 5% já tinham restrição articular, 7% tinham linfedema. Isso ao diagnóstico. E quando a gente avaliou a incidência dessas alterações ao diagnóstico na sobrevida 5 anos depois, a gente viu que aquelas que tinham restrição de ombro ao diagnóstico, elas tinham 2,5 vezes mais chance de morrer após 5 anos, retirando o efeito do estadiamento, né, que a gente já viu que é o principal marcador prognóstico, e da presença de metástase. E quando a gente foi justificar o porquê que isso pode acontecer, lembra que eu falei? Se a gente já tem complicações, né, no membro superior, a gente adere menos ao tratamento. Então, isso pode ser uma das justificativas para a gente ter encontrado a restrição articular como marcador prognóstico. Então, o que a gente tenta fazer no pré-operatório é a avaliação, tudo parte de uma avaliação minuciosa dos pacientes, onde a gente vai ter, né, acesso às medidas de baseline, como eles estavam naquele momento. A gente vai instituir sempre medidas de prevenção baseadas no risco de cada paciente, no risco individual, prevenção das complicações. A gente vai orientar quanto aos exercícios e os cuidados iniciais, informar da importância que essas mulheres têm de retornar às suas atividades de vida diária, instituir ao máximo prática de atividade física, né, não somente o exercício, mas o que a gente conseguir de gasto energético, e tratar as alterações pré-existentes que a gente percebe nesse momento. Então, se a paciente já tem um quadro de bursite, se ela já é DPOC, se ela já tem uma alteração postural, a gente sabe que isso pode agravar com o tratamento oncológico, então a gente institui o tratamento, então, nesse momento. No pós-operatório do câncer de mama, a gente também sabe que a cirurgia, né, ela causa, pelo seu processo de cicatrização, ela pode causar uma inflamação aguda, que pode evoluir para uma inflamação crônica, causando uma fibrose. A fibrose isolada, normalmente não está associada com complicações crônicas, só que quando ela está associada a uma necrose, a uma atrofia, aderência, dor e limitação funcional num membro que já fez a retirada dos linfonodos como parte do tratamento oncológico, isso aumenta a chance de ter linfedema. Então, quando a gente fala em tratar a cicatriz, não é uma questão estética, é uma questão funcional. Esse estudo a gente publicou esse ano, em 2020, e foi um dos grandes estudos, a gente publicou numa revista de alto impacto. O que a gente fez? A gente fez um ensaio clínico comparando 2 grupos de mulheres, que essa escolha foi randômica no primeiro dia de pós-operatório. Então, um grupo de mulheres, 250 mulheres, começaram o exercício do membro afetado com amplitude livre de movimento no primeiro pós-operatório. E a gente comparou com outro grupo que fazia mobilização restrita a 90 graus. O que a gente viu, ao comparar esses 2 grupos de mulheres, é que não houve diferença na incidência das complicações pós-operatórias. Então, com isso, a gente conclui que as mulheres podem começar a fazer exercício com amplitude livre no pós-operatório imediato. A gente não precisa liberar, né, ou não precisa restringir a amplitude de movimento dessas mulheres. A rotina atual do INCA, até este momento, até a retirada dos pontos, que demora mais ou menos 2 a 3 semanas, é ter os exercícios limitados a 90 graus. Depois que retira os pontos, ter os exercícios livres. E a partir desse estudo que eu mostrei para vocês, a nossa ideia é mudar a rotina institucional, liberando os movimentos a partir do pós-operatório. Vocês podem pensar, mas são só 15 dias, 30 dias, por que não restringir? Quando a gente libera a amplitude de movimento, a gente libera, primeiro, um monte de atividades de vida diária para que elas voltem às suas atividades, e aí lembra que eu falei da importância do gasto energético? Então, assim, isso acaba evitando outras complicações mais crônicas, né? Além da gente não ter mais um senão para essas mulheres.
Então, o que a gente faz no pós-operatório imediato? Avalia as complicações cirúrgicas agudas e trata essas complicações, a gente libera a amplitude de movimento, reforça as orientações anteriores em relação aos exercícios, às atividades de vida diária, né, e trata, né, os sintomas que existem nesse momento. Bom, aí eu vou rapidamente falar das principais complicações cicatriciais e abordagem da fisioterapia. Então, o que a gente tem a necrose, né, que é a má vascularização do tecido, a perda desse retecido por má vascularização, a deiscência, que é a abertura da ferida operatória, as infecções, os seromas, né, que é pelo retardo do colabamento do coletor linfático, e os hematomas, que aí é quando um vaso sanguíneo, né, fica aberto, isso aqui é bastante raro. Então, todas essas complicações, elas acabam levando a fibrose, aderência, retração e dor, que isso pode levar a restrição articular, linfedema, dor crônica e alteração postural, né? Então, eu ressalto novamente a importância da gente cuidar dessa ferida no pós-operatório imediato. Então, na nossa instituição, estão todos os estudos que a gente tem publicado da nossa realidade. A necrose ocorre em torno de 41% das mulheres nesse estudo. Nesse outro estudo, a gente já viu, né, uma incidência bem menor, de 19%. Isso depende da população que foi estudada em cada um desses artigos. A gente vê uma infecção de 13%. Total para as mulheres, e separado por abordagem axilar, né, a biópsia do linfonodo sentinela, que é a retirada de 2 ou 3 linfonodos, ela tem uma incidência de infecção de 4%, mas as pacientes com linfadenectomia axilar têm uma incidência maior, né, de 13% de infecção. O hematoma na nossa população é em torno de 7%, e o seroma, né, para quem faz sentinela é 28%, para quem faz esvaziamento axilar em torno de 69%, e nesse estudo a gente encontrou seroma entre quem faz linfadenectomia axilar também em torno de 63%. Então, essa das complicações cicatriciais, o seroma é a mais frequente. Esse estudo a gente comparou homens e mulheres, embora a gente esteja o tempo inteiro falando de câncer de mama em mulheres, é importante ressaltar que em homens também ocorre, mas com uma frequência muito menor, mas a gente viu aqui comparando homens e mulheres, que os homens têm um risco muito maior de desenvolver seroma em relação às mulheres. Então, o que a gente faz para todas essas, o que a gente faz de conduta fisioterapêutica é cuidado com dreno, né, durante a manipulação do braço, que essas mulheres ficam mais ou menos uns 15 dias com dreno. A gente faz bastante uso de terapias manuais, tapings, terapias compressivas, e entre os recursos eletrotermoterápicos, o que a gente mais utiliza é a biofotomodulação, principalmente nos casos de necrose e de deiscência. Então, aqui a gente fazendo terapia manual, né, aplicando técnicas compressivas. Aqui a utilização do taping para aderência, aqui também a utilização do taping também para aderência, aqui para fibrose cicatricial e para edema de mama, para elevar a mama, aqui para seroma, e nesses casos todos, o uso para seroma da terapia compressiva, tanto com taping como com malhas compressivas. A gente também pode usar o tape linfático como estratégia para tratamento de seromas, e o taping compressivo também como estratégia para seroma. Além disso, a gente pode usar os pads ou sutiãs compressivos também como uma modalidade de terapia compressiva, principalmente para seroma. E aqui também, né, várias possibilidades de pad para diminuir esse espaço morto, tanto na prevenção e tratamento do seroma. Outra complicação que a gente tem é a síndrome da rede axilar. Ela se caracteriza pela presença de um cordão fibroso, que é um cordão linfático, que é um coletor linfático, que ele é rompido no seu trajeto na hora do esvaziamento da axila, da retirada dos linfonodos, e aí esse líquido dentro desse cordão, então, ele fibrosa. Isso acontece entre a segunda, terceira, quarta semana de pós-operatório. Então, esse cordão também pode vir da direção da axila para a região inguinal, pode vir da axila para a mama ou no braço, como eu mostrei anteriormente. Pode estar associado à presença de nódulos. E aqui um caso de câncer de mama em homens com presença de múltiplos cordões linfáticos, que é a síndrome da rede axilar. Então, nesse estudo, a gente viu que em 45 dias de pós-operatório,
Das mulheres que tinham relato de dor no braço, 40% tinham síndrome da rede axilar, e aquelas que tinham limitação da amplitude de movimento do ombro, 49% era por causa da síndrome da rede axilar. Aí eu só ressalto que pode haver a presença desse cordão linfático sem dor e sem restrição articular. Nesse estudo, a gente viu uma incidência na nossa população de 38%, nesse outro estudo, uma incidência de 28%. Como conduta terapêutica, né, anteriormente, esse aqui é um estudo que a gente publicou em 2006, a gente chamava de trombose linfática superficial, e hoje o nome já é síndrome da rede axilar. Mas como conduta fisioterapêutica, permanece a tração manual, que a gente chama de rompimento desse cordão linfático, associado ou não à drenagem linfática manual, ao alongamento de membro superior, os exercícios, e a gente pode usar recursos analgésicos para minimizar a dor. Mas na hora que a gente rompe esse cordão, a gente melhora a dor e libera a amplitude de movimento. A gente também pode usar como estratégia terapêutica o taping. A gente tem algumas formas de aplicar o tape, mas o taping, ele tem como proposta mobilizar esse cordão, provocando, então, o seu rompimento. Outras complicações, a fisioterapia nas síndromes dolorosas. A gente tem síndrome dolorosa principalmente por parestesia, por lesão do nervo intercosto braquial durante o ato cirúrgico, mas também pode ter síndrome do impacto do ombro, síndrome da rede axilar, dor no membro fantasma, né, na mama fantasma, e menos frequentemente por seroma. Então, as condutas fisioterapêuticas aplicadas para essas síndromes dolorosas são a de sensibilização, as compressas geladas, a gente pode usar a eletroterapia, a drenagem linfática manual e outras terapias manuais, a acupuntura, taping, né, e os exercícios. Entre os exercícios, eu destaco aqui, né, o Pilates. Escápula alada é outra complicação, ela ocorre por lesão do torácico longo, também é uma lesão intraoperatória. Então, nesse estudo, né, na nossa população, a gente tem uma incidência de 73%, sendo uma lesão temporária em 65% e uma lesão definitiva em 27%. Então, como há uma lesão do torácico longo que inerva o serrátil, que mantém a escápula no local, quando há lesão desse nervo, a gente tem esse quadro conhecido de escápula alada. Nesse outro estudo, a gente viu que a atividade mioelétrica do serrátil anterior, ele diminui, né, no pós-operatório devido ao quadro da escápula alada, mas há um aumento da atividade mioelétrica do deltoide e do trapézio, significando, então, um mecanismo compensatório da ausência do serrátil. E a gente viu como uma lesão temporária em 66% e uma lesão definitiva 16% dessas pacientes estudadas nesse estudo. Então, como proposta fisioterapêutica, a gente entra com os recursos analgésicos, principalmente para diminuição da dor muscular, né, e principalmente por trapézio e deltoide. A gente pode usar o taping como uma forma de auxiliar o posicionamento da escápula, os exercícios, mobilização da cintura escapular, relaxamento cervical, os alongamentos, e também na literatura tem proposta de eletroestimulação, né, como uma forma também de estimular a atividade do serrátil, embora eu não sei se isso realmente de fato funciona, mas a literatura cita como uma das propostas terapêuticas. Esse estudo foi feito pelo pessoal da Unifesp, né, a Samantha e a Sinira, que são excelentes fisioterapeutas, e elas colocam aqui uma proposta de exercícios específicos para as pacientes que têm escápula alada no pós-operatório de câncer de mama. Aqui a gente, algumas possibilidades da aplicação do taping para escápula alada. Bom, e como última complicação que eu quero destacar para vocês, não são somente essas, mas eu trouxe as mais frequentes em que a gente tem maior abordagem fisioterapêutica, que é o linfedema. O linfedema é um acúmulo de líquido rico em proteína, né, no espaço intersticial do membro, e ele é causado, né, principalmente pelo tratamento oncológico. Então, ele começa com uma sensação de peso, que quando não é tratado, a gente começa com algumas alterações de volume, que quando não é tratado, isso vai evoluindo, né, até grandes alterações de volume, perdas funcionais. Então, a incidência em pacientes que fazem abordagem axilar, nesse estudo a gente publicou a incidência de 10 anos, então aqui cada vez que sobe essa curva significa mais casos sendo diagnosticados de linfedema. Então, o que a gente tem em 1 ano é bem pouco frequente a incidência de linfedema, em 5 anos é em torno de 30%, em 10 anos é em torno de 47%, e a gente está com análise já preliminar de 15 anos de segmento dessas mulheres, a gente tem algo em torno de 60% de linfedema. Nesse estudo de corte, é o estudo de corte mais longo que a gente está com 20 anos de segmento agora, e foram acompanhadas mais de 1.000 mulheres durante
durante esse período. Então, o que a gente quer, já que a gente tem uma alta incidência, o que a gente quer também, né, são as estratégias de prevenção do linfedema. Então, prevenção primária, que é, dentro do possível, tirar os fatores de risco que são modificáveis para o linfedema, diagnosticar precocemente o linfedema e tratar da melhor forma possível esse linfedema. Então, como estratégia de prevenção primária, parte do diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Então, tem a ver, lembra que eu falei para vocês, quanto mais avançado o estadiamento, maior a chance, né, de tratamentos mais agressivos e complicações. E o linfedema, ele está associado com a agressividade do tratamento oncológico. A fisioterapia começando o mais cedo possível, que a gente tem várias complicações que estão associadas à ocorrência de linfedema, uma delas é o seroma, e vocês viram como o seroma é bastante frequente. A gente tem que ter orientações direcionadas à realidade de cada mulher, sempre favorecendo o retorno das atividades de vida diária. A drenagem linfática, ela não entra como estratégia de prevenção do linfedema, mas ela entra sim como estratégia de diagnóstico precoce, né, e as pacientes se sentem bem fazendo drenagem linfática, então isso acaba aumentando a conduta, as terapêuticas, as condutas preventivas. A atividade física é a principal modalidade fisioterapêutica de redução de risco para linfedema, por meio de exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular, e o controle do peso corporal, porque a obesidade configura como uma das principais complicações do linfedema. Como diagnóstico precoce, parte dos sintomas subjetivos, então antes da gente ter alterações de volume no membro, as pacientes referem essa sensação de peso, sensação que o braço está inchado. Então isso a gente chama de diagnóstico subclínico, então a gente não tem que esperar ter alteração de volume para pensar em tratar linfedema. A gente pode começar o tratamento com os sintomas subjetivos da mulher. E o diagnóstico é feito sempre a partir do exame físico, pela palpação, inspeção, perimetria e volumetria do membro. Bom, e como tratamento do linfedema, a gente tem como a melhor estratégia, a melhor abordagem fisioterapêutica é a terapia física complexa, que pode ser feita com ou sem a drenagem linfática manual. A drenagem linfática manual não é o principal tratamento do linfedema. O principal tratamento do linfedema são as terapias compressivas associadas aos exercícios. A gente pode associar a terapia física complexa a outros recursos, como taping, o uso da biofotomodulação, mas são tratamentos sempre adjuvantes à terapia física complexa, e dessa terapia, a maior dificuldade não é reduzir o volume do membro, mas é manter essa redução obtida. Então, nesse estudo, a gente fez também na nossa população, a gente comparou 2 grupos de pacientes, um com drenagem linfática manual e outro sem drenagem linfática manual, e ambos os grupos com enfaixamento compressivo, exercícios e cuidados com a pele. O que a gente viu que os 2 grupos tiveram a mesma redução no volume do membro, ou seja, a gente mostra aqui que tratar esses pacientes com linfedema com a terapia física complexa, com ou sem drenagem linfática manual, o resultado é o mesmo. E vários outros estudos encontraram, né, a mesma coisa que a gente. Em relação à redução do volume do membro, é o mesmo. O que difere quando a gente faz drenagem linfática, tanto nesse estudo como na prática clínica, é que as pacientes, elas aderem muito mais ao tratamento se a gente faz a drenagem linfática manual. Então, aumenta a aderência, mas a redução do volume é o mesmo entre os grupos. Então, aqui demonstrando a drenagem linfática manual, aqui demonstrando a terapia compressiva por meio dos enfaixamentos compressivos, que é a terapia indicada quando a gente quer a redução do volume do membro. Quando a gente já tem a redução, a gente substitui o enfaixamento pelo uso de malhas compressivas, e então elas servem como manutenção desse volume, e aqui está a fase mais difícil, porque as pacientes não aderem, as malhas não ficam bem adaptadas, as malhas têm um alto custo, então a maior dificuldade hoje é a gente manter essa redução do volume. A gente também pode usar o taping, tanto o taping linfático como o taping compressivo, como estratégias adjuvantes. Elas não são superiores ao enfaixamento e às malhas compressivas, mas para pacientes selecionados a gente pode também, né, incorporar o taping como mais uma estratégia terapêutica. E aí, para avaliar a segurança do uso do taping nessas pacientes, a gente fez esse estudo.
em que a gente fez um estudo de segurança, e o que a gente viu é que as pacientes toleram bem o taping, ele é seguro, já que não houve uma incidência grande de complicações pela aplicação do taping. As mulheres, comparando antes e depois do taping, melhorou a funcionalidade, né, e não teve um aumento do volume com o uso do taping, ou seja, a gente considerou o taping seguro nessas pacientes com linfedema. Vale ressaltar que nesse estudo a gente não avaliou a eficácia, a gente somente avaliou a segurança do uso do tape em pacientes com linfedema. Só que a gente tem que ter outras formas outras possibilidades de terapia compressiva. Então, a autovestimenta, que são essas vestimentas com velcro, em que a paciente coloca e ela mesma aperta essas braçadeiras com o uso desses velcros. Eles também não têm se mostrado superiores ao enfaixamento e nem à malha, mas pode ser uma boa estratégia terapêutica também para aqueles que não se adaptam a esses recursos. E nesse estudo, a gente comparou uma malha, um autovestimenta produzido pela Jaqueline Baiocchi, que é uma fisioterapeuta de São Paulo. Essas mulheres, então, usaram durante 30 dias o uso dessas autovestimentas e elas viram, né, uma redução no volume do membro com o uso das vestimentas 30 dias depois. Então, com o tratamento do linfedema, a gente tem bons resultados, né, tanto na clínica como relatados na literatura. E nesses 2 estudos, a gente foi ver quais eram os fatores preditivos à resposta terapêutica, já que na clínica a gente percebe que algumas mulheres melhoram mais do que outras, e a gente avaliou tanto a qualidade de vida como apoio social como preditores da resposta, e contrariando, né, a nossa hipótese inicial, a qualidade de vida e o apoio social não foram preditores da resposta terapêutica. O que de fato faz com que as mulheres melhorem mais ou menos é o tempo de linfedema, ou seja, a cronicidade. Quanto mais crônico e mais obesa for a mulher, maior é a dificuldade na redução do volume. Então, para concluir, a fisioterapia, ela pode reduzir a morbidade, ela pode aumentar a aderência ao tratamento oncológico, ela melhora a qualidade de vida e de morte, e também reduz a mortalidade, aumentando a sobrevida. E claro que tudo isso também reduz os custos, né, e os gastos em relação à própria pessoa, né, os seus gastos pessoais, familiares, os gastos previdenciários e os gastos governamentais. Então, a fisioterapia, ela é, na verdade, um grande aliado, né, nessa sobrevida, numa sobrevida com qualidade, né, nessas mulheres com câncer de mama. Então, muito obrigada, estão aqui os meus contatos, e novamente agradecer a Uniara pela possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho e mostrando um pouquinho da nossa experiência para vocês. Obrigada. Gente, nós que agradecemos. É um privilégio e tanto tê-la aqui com a gente, passando um pouquinho do conhecimento, explicando um pouquinho para a gente sobre a atuação da fisioterapia na oncologia. É algo um pouco recente, né, essa atuação da fisioterapia na oncologia, mas que vem ganhando cada vez mais nome e que vem mostrando a sua eficácia, né? E a gente pôde, com toda certeza, ver durante a sua palestra a importância da fisioterapia em oncologia. Eu acho que muito mais do que realmente você falou, muito mais importante do que uma reabilitação é a questão da prevenção para gerar essa qualidade de vida. Em alguns dos artigos assim que eu li, eu percebia muito isso, a expectativa de vida que era reduzida por conta da falta de qualidade de vida. Então, às vezes, você tem o recurso ali para ter uma melhora da doença, mas você não tem muitas vezes um recurso para aumentar essa expectativa de vida com qualidade. Eu acho que a fisioterapia, ela é isso, né? É a arte da gente dar essa qualidade de vida para as pessoas. Não, com certeza. E que bom que você já tem, né, esse entendimento da prevenção. E eu acho assim, eu sou suspeita para falar, né, Bárbara, mas é fascinante o quanto a gente pode fazer de diferença na vida dessas mulheres e na vida da população como um todo. Então, isso acho que deixa a gente muito orgulhosa da profissão que a gente escolheu. Com toda certeza. Para mim, é um exemplo, assim, para seguir a carreira, e acredito que para muitos colegas que estão assistindo também aqui nesse momento, se sentiram tocados e motivados, né? Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai estar
com algumas dúvidas, né, para tirar, para a gente conversar um pouquinho e debater sobre o assunto. Então, todo mundo que quiser tá tendo alguma dúvida, alguma coisa, é só deixar aqui no chat para a gente, que a gente vai estar disponível daqui a pouquinho para a gente conversar mais um pouquinho. Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria também de avisar para vocês que a palavra-chave ela apareceu aqui embaixo do vídeo. A gente vai estar falando agora a palavra-chave, que a palavra-chave é prevenção. Então, anotem aí no caderno de vocês que no final do evento nós vamos estar disponibilizando o formulário para ter o preenchimento dessas palavras.